Bom dia, meus queridos. Então, a nossa aula hoje é de história. E na aula de histórias, nós falamos um pouco sobre as profissões. Qual a importância de qual profissão? A gente falou um pouquinho, né? Eu passei até uma atividade, aqui vou mostrar para vocês a atividade que eu passei no caderno, para você ligar a atividade de acordo com as ações que tem aqui, né? Para você identificar quais são as profissões que tem aqui. Então, nós temos caixa, balconista, professora e médico. Aqui embaixo nós temos qual a profissão que você acha mais interessante? Então, você vai responder qual é dessas profissões aqui, a que você acha mais interessante, certo? Aí tem a letra B. E o que você gostaria de ser? Então, você gostaria de ser o quê quando você crescer, ser adulto? Qual é a profissão que mais lhe chama a atenção? Aí você vai responder também. Aí tem qual é a profissão do seu pai? Aí você vai colocar. E a da sua mãe? Você vai colocar. Se a sua mãe não trabalha, você coloca que a sua mãe não trabalha, que ela é dona de casa, que é uma profissão também, que a gente trabalha muito, certo? Então, falamos hoje sobre algumas profissões, qual é a função das profissões. O médico, o que é que o médico faz? O médico, ele salva a vida. Ele tá ali para cuidar de você, para cuidar de um ferimento, para cuidar de um problema de saúde que você tem. E na maioria das vezes ele salva a vida também, né? Mas por que ele salvou aquela vida? Porque Deus deu condição para ele fazer isso e aquela pessoa ainda não tinha chegado o momento dela. Mas que primeiro a vida quem nos dá é Deus. Deus é que dá a chance da gente viver novamente. E Ele dá inteligência para os médicos para que Ele possa cuidar das pessoas que estão doentes, certo? Aí nós falamos também do motorista. Qual é a função do motorista? A função do motorista é dirigir. Ele tem que dirigir com atenção, dirigir com cuidado. Ele não pode estar com sono. Por quê? Porque qualquer coisa que ele sentir, se ele fechar o olho um pouquinho, pode acontecer um acidente. E ele tem que estar sempre com atenção, sempre de olhos bem abertos, olhando para tudo, para não ficar despercebido e acontecer um acidente, certo? Falamos também do professor. Qual é a função do professor? O professor, ele tem a função de lhe ensinar. E principalmente quando você é criança, você vai se alfabetizar, vai começar a ler, vai começar a escrever. Então, a função do professor nessa idade é ensinar você a ler e a escrever quando você é criança, quando você está nessa idade aqui da nossa turma, certo? Falamos também, qual foi a outra função que nós falamos? Falamos do dentista. Qual é a função do dentista? O dentista, ele cuida dos nossos dentes. Por que ele cuida dos nossos dentes? Porque o nosso dente, ele precisa ser escovado toda vez que a gente fizer alguma refeição. Ele precisa ser escovado para não ter cárie e não precisarmos ir para o dentista para ter que tirar. Então, a gente vai para o dentista para fazer uma limpeza, para dar uma olhadinha, para ver o que é que tem, mas a função do dentista é incentivar a gente também a escovar os nossos dentes sempre que fizermos alguma refeição, certo? Falamos também do que? Nós falamos do veterinário. O veterinário, ele faz o quê? O veterinário, ele cuida dos animais, é o médico dos animais, né? Se o animal tiver com algum problema, ele vai lá dizer qual é o tipo de problema e qual é o remédio que ele vai receitar para aquele animal. O pedreiro, falamos do pedreiro, que o pedreiro faz o quê? O pedreiro, ele constrói a casa, ele levanta. O arquiteto, ele faz a planta da casa, ele desenha. O engenheiro está lá para
dizer como é que faz, falar para o pedreiro, olha, é assim, eu quero assim, você faça assim. Então, essas são as funções de algumas de umas profissões que temos aqui, certo? Então, você vai responder a sua atividade, que tem balconista, caixa, professora e médico, e vai dizer qual é a profissão mais interessante, ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de história sobre as profissões. Espero que vocês tenham aprendido sobre a função de algumas delas, e a próxima semana a gente retoma novamente com esse assunto, certo? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!